Eu tava vendo as notícias do dia, me perdi, começou a live, né? A live Todo de mundo música. pegado desprevenido, olhando as Posso cantar a notícias. música? Brilha uma estrela, Lula lá! Vai, vai, é vai, vai. esperança É pra... você, menino. Felipe Branco aqui afinado. Puxa essa música, vai. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Junto com Eita! Lula inocentado, elegido, Alegria! chegou às telas sendo membro desse canal maravilhoso. Que alegria, a gente começou a live lá pro alto hoje. Maravilha, maravilha. Ela vai pro grupo. Tem outra música também, tem outra música também. Qual é? Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar, vamos botar o bloco na rua, minha Elvis gente. Reis aqui no primeiro superchat do dia. Hoje é dia de jantar o gado de garfo e faca. Alegrias. Boa noite, pessoal. Chupa, Simbora, minha gente, simbora, mais Deus. Cambada. Em 2022 vocês verão o verdadeiro mito, mas hoje o mais importante de tudo é que é dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Vamos falar sobre o que neste programa desta segunda-feira, meu querido Vamos falar de Felipe? mulher, vamos falar da luta das mulheres. A Doia hoje... Boa noite, né, senhores? Boa noite, bem-vindo, Siqueira. Boa noite. Sei lá, tá tudo tão maluco. Eu queria ver o Lula, queria abraçar o Lula, queria beijar o Lula. Quanto tempo que eu não venho aqui segunda-feira falar sério com vocês. Que saudade que eu estava dessa live. Boa noite para os senhores. A tua Covid durou 4 semanas. Só nas segundas. E veio justo no dia das mulheres, a gente recebeu como presente o Pedrinho de volta. É isso aí, viu? Dia Internacional do Lula, o Palma tá falando aqui, ó. Chegaram aqui todo mundo. Lula inocentado mesmo que tarde, alegrias, o Mário Nascimento. Eu vou fazer o seguinte hoje. Me autoriza, bem-vindo, a colocar todos os chats dos membros de mulheres no ar hoje. Todas as mulheres. Claro. Hoje Claro. Colocar no ar. Fechou? Claro. O trabalho vai ser teu. Hoje fiz uma live extra às 4 horas da tarde, quando chegou a notícia do Lula. Rapaz, quem é aquele homem que estava com você, bem-vindo, naquela live de 4 horas da tarde? Por incrível que pareça, aquele era o doutor Dimitri Salles, professor de direito, jurista, advogado, seríssimo, não deu uma risada, chegou a me dar medo. Eu achei até que a gente estava perdendo a causa. Não, porque não é assim. É porque a gente fica falando com ele toda vez. Segunda-feira é live séria, segunda-feira é live séria. Ele foi chamado para live segunda-feira. Ele disse o seguinte: vocês vão fazer a live. Se for falar do Lula, pode me chamar que eu entro para explicar. Não, hoje a gente só vai falar do Dia Internacional das Mulheres na arte. Como é que a gente começa isso, Felipe? Mas antes do Felipe, a Doia na live de 4 horas fez uma declaração emocionante, que está o maior sucesso nas redes. Ela disse, hoje não é o Dia Internacional das Mulheres Dondocas. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres Operárias e Trabalhadoras, que esse Dia da Mulher foi criado na Rússia, antes da Revolução Soviética, pelas trabalhadoras soviéticas, por indicação de Clara Zetkin. Chamava-se Dia Internacional... Deixa ela falar. Olha ela aqui, agora você vai falar, já que você entrou. Não. Acabou, o Pedrinho falou. Nada. O Benito está falando, eu já expliquei a ele tudo sobre... Hoje é Dia Internacional das Mulheres Operárias e Trabalhadoras. E nada dessa gentinha aqui. Então, uma florzinha aqui, hoje é Dia da Mulher, nada disso. Nós estamos hoje na luta das mulheres trabalhadoras operárias, que foi criado no dia 8 de março pelas russas, pelos comunistas, para reverenciar elas que foram o estopim da Revolução de 2017, de 1917. Um beijo, gente, tudo de bom. É isso, ela está no lugar de fala dela. E o Felipe falei para ela, eu estou ficando tontinho com o Vinícius de cabeça para baixo. Caiu. Eu falei para ela, quer entrar? Falei, não, hoje é dia da gente descansar. Hoje é dia das mulheres descansar. A nossa luta é o ano inteiro. Vocês que levem a live, e realmente a live é de arte e repressão, né? Como eu disse para quem sugeriu. Vamos botar as mulheres. Sim, no dia do vovô, bota os vovôs,
E no dia das crianças, bota as crianças. E no dia dos cachorros, bota os cachorros. Não, a live continua normal. Agora vamos falar de mulheres. Não, porque o Felipe acabou de cair em definitivo. Não morreu. E olha só, o Elvis Reis está mandando aqui, ó. Feliz Dia Internacional da Mulher. Um abraço a todas as mulheres, em especial a Dona Dóia e a Juliana. Hoje é dia de lembrar a luta diária de todas. É isso, o Elvis está falando aqui. É verdade, Elvis, é verdade. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje nós vamos ter também a presença aqui do Sálvio Cotter. Sálvio, que é o dono da editora Cotter, que está preparando a minha biografia, que também vai falar sobre as mulheres de luta, as mulheres de Troia, as mulheres de Tebas, as mulheres gregas. Mas o papo mesmo, por mais que a gente queira... Ainda não vi as figurinhas do Zap. Eu não consegui entrar no Zap, Elvis Reis. Tá maravilhoso aquele grupo. Aliás, você que ainda não é membro, pode se tornar membro, mandar superchat, participar e entrar no grupo do WhatsApp do canal do Bem-vindo Siqueira. Hoje uma live completamente diferente, como o Bem-vindo Siqueira falou, é o Dia Internacional da Mulher. Nesse meio de dia, Lula ainda foi inocentado, Felipe Braga caiu e a gente vai ter um convidado especial. E nisso a Sabrina Barbosa botou aqui, ó, salve as guerreiras, salve Marielle, salve Rosa Luxemburgo e tantas outras. Salve as almas. Felipe Braga está tomando uma surra que Deus me livre. Deixa eu ver aqui, eu vou ligar para ele para saber o que está acontecendo lá. Porque está difícil. Então, enquanto a gente aguarda aqui, você que está participando aqui da nossa live, pode mandar seu superchat, você que é membro, manda. Hoje, os membros homens, que me desculpem, mas a gente só vai ler chat dos membros mulheres. Tá bom, bem-vindo? Não, mas superchat tem direito a todos. Superchat direito a todos. Mas aqui, ó, a Mariângela Valente. Oi, lindos, bem-vindos. Vamos arrumar as malas para voltar ao Brasil. É isso, bem-vindo, Siqueira. É isso. É isso. Bem-vindo, tá ligando. Tem o telefone. Eu estou falando, bem-vindo. Telefone da mulher. Tá voltando. Olha, você mandou, o Salve está dizendo o seguinte, você mandou o link para o Salve. Voltei. O Salve está pedindo... Você não me deu o WhatsApp dele, achei que você encaminharia para o homem. Eu dei, sim. É Salvio. Não, peraí, pode deixar. Eu vou lá. Pedrinho entregou o Dimitri naquele dia. Fale com a gente um pouquinho dessa história das mulheres na arte, repressão, enfim, elas que foram tão importantes. Pedrinho, eu vou mandar para você de novo o e-mail do Sálvio. Ótimo, perfeito. Enquanto isso, o Felipe vai contando um pouquinho do que vamos falar hoje, Felipe. Por onde vamos começar e até onde vamos caminhar? É com você. Hoje a gente vai usar o Chico Buarque como mote, já que ele canta tão bem as mulheres, já que ele canta não só sobre as mulheres, mas como ele interpreta também mulheres maravilhosas. A gente vai falar do Chico. É claro que a gente poderia falar aqui de Simone, de Nara Leão, de Dona Ivone Lara, de Elis Regina, novamente. Mas o Cotter vai nos brindar com uma canção do Chico, que é de um disco de 1976. Meus caros amigos. Você conhece essa música, Pedrinho? Meu caro amigo? Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita. Você sabe como é que ele compôs essa música? Conta pra nós. O Augusto Boal, que o Bem-vindo conheceu, o Boal estava exilado em Portugal, e em Portugal ele queria muito receber notícias do Brasil, e não conseguia receber notícias do Brasil, porque, afinal de contas, naquela época, muitas cartas eram abertas, eram lidas. Curiosamente, muitas cartas se extraviavam no meio do caminho, não chegavam. E aí essa comunicação era difícil. Aí o Chico mandou uma fita gravada pro Boal, e o Boal estava nesse dia almoçando em Portugal, que ele morava em Lisboa, estava almoçando com ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Freire. E a irmã entregou uma carta em fita cassete, né, pro Boal. Ele colocou a música, a carta, e ela diz assim: meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta para levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e de pirraça, e a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. E aí ele segue cantando, né?
Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show de rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. É pirueta para cavalo ganhar pão, que a gente vai cavando só de birra, só de raça, só de sarro, e a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. E eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show de rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. Muita careta para engolir a transação, que a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. E aí ele finaliza a carta dizendo assim: meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Arisco porque as cartas não chegam, né? Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito choro, muito samba e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta mandou um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília, que é a mulher dele, nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. É interessante que ele faz esse jogo do rock and roll para rimar com o futebol, né? Diga, o que foi? Pedrinho? Desculpa, fui eu aqui que me enrolei aqui, não estava fazendo a cobertura toda aqui, foi eu que acabei fechando. Há uma coisa engraçada nessa letra, que está embutida aí, que eu acho que ninguém comentou isso até hoje. Eu descobri hoje. Diga. Só um cigarro para aguentar esse rojão. Vocês acham que realmente era um Hollywood? Que um Hollywood resolve segurar o rojão? Eu acho que era uma cerveja verde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais alguém para responder essa pergunta, Bem-vindo Siqueira. Olha quem chegou aqui com a gente. Opa! O Salvio! Meus queridos! Ô, Felipe, tudo bem? Bem-vindo. Prazer, você conhece. Boa noite a todo mundo aí. Então, eu também, eu sempre achei isso também, viu? Bem-vindo. E também acho que o correio arisco, além do que o Felipe falou, pode ser também porque as cartas eram abertas, elas eram exatamente. Cansei de receber cartas abertas. Justamente por isso que eu estava dizendo que as cartas iam abertas, dependendo do teor das cartas, elas não eram mandadas de verdade, não chegavam. Tanto que o Chico manda essa carta em fita por uma pessoa que estava indo, e ele coloca justamente isso, ele coloca, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Porque antes não tinha o portador era os correios barravam tudo isso, né? E agora tem por computador, né? Agora eles pegam tudo, nossa vida está totalmente devastada. As cartas continuam sendo abertas, só que agora é e-mail. As cartas continuam sendo abertas e não adianta portador, né? Porque eles invadem a privacidade da gente. Se bobear, a gente é filmado até no banheiro, né? Bem-vindo. Eu cansei de receber carta aberta, rasgada. Assim, não é nem que foi aberta e fechada depois, não. Rasgada mesmo para abrir, para olhar. Recebia assim do correio rasgado. O auge do protesto meu foi quando eu fui postar um pasquim. Eu embrulhei o pasquim, postar um jornal no correio para mandar para Minas Gerais, para um amigo meu. E a funcionária do correio abriu o pasquim na minha frente. Abriu a correspondência. Era um jornal. Ele só tinha uma fita enrolando com o endereço. Qualquer um via que era o pasquim. Ela abriu para censurar o que estava dentro, para saber se podia mandar ou não pelo correio. Eu fiz um escândalo no correio. Eu ainda acreditava em direitos democráticos naquele tempo, na ditadura. E como o Pedrinho estava falando, desculpa, Pedrinho, como o Pedrinho estava falando, era na cara dura mesmo. Isso não era nem velado, nem fingiam que tinham aberto, que tinha dado algum problema. Era completamente aberto. Como o Bem-vindo falou, foi na frente dele, quando não era na frente dele, ele recebia já todo escancarado, todo aberto. Né? E sabia disso. Pedrinho,
Eu ia falar que aproveitar que o Salvo chegou aqui, e hoje é o 8 de março, né? Queria saber dele, ouvir dele sobre das mulheres que, quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Fala pra gente, quem são essas mulheres, Salvo? Quem são essas mulheres, né? Aliás, o Chico achou umas rimas fantásticas, né? Ele tinha que terminar com Helena, né? Então ele arrumou melena, falena, cadena, né? São umas rimas fabulosas, né? É, inclusive algumas palavras muito poucas, né? Melena, tudo bem, melena acho que a maioria das pessoas sabe, mas as outras bastante desconhecidas. Então, realmente, né? Existe, digamos assim, esse dogma, né, que os gregos eram completamente machistas enfim, né, dominadores em relação às mulheres e tudo isso. E eu estava falando com o Bem-vindo a esse respeito, que eu discordo dessa posição, e ele falou, então vamos aproveitar e falar no Dia das Mulheres isso. Estava falando com ele ontem, né, e ele falou, então vamos falar amanhã isso. Porque, olha só, o que a gente tem desse Mas salve, deixa eu cortar você. Não entrega o ouro todo, não, porque antes disso, Felipe vai cantar Mulheres de Atenas para a gente depois ir para as mulheres de Troia, para as mulheres gregas e para Homero e tudo mais. Pode ser? Vamos lá, vai devagar. Vamos gozando devagar. Então vou falar o seguinte, veja só, nós temos basicamente 2 textos canônicos no Ocidente, né? Que é a Bíblia e os textos homéricos. Inclusive, eles foram escritos mais ou menos no mesmo tempo, né? Não escritos, mas escritos em grego, né? A Bíblia já existia em outras línguas, mas não em grego. Ela foi traduzida lá pelo século VII, mais ou menos, que é mais ou menos também o tempo que surgem os textos homéricos, que eles são, digamos assim, juntados, né? Porque eram textos que vinham de várias cidades. Então dá para a gente entender que a Ilíada é uma espécie digamos, do nosso registro profano, equivalente à Bíblia, à Bíblia cristã, né? Que virou cristã, que na verdade era uma Bíblia judaica, né? Nesse período, obviamente, só tinha o Velho Testamento, porque, aliás, Cristo ainda estava muito longe de nascer, né? Então, são 2 textos que se equivalem, num certo sentido cultural, né? Só que digamos assim, profano ou pagão, mais propriamente dito, né? Porque é uma religião também muito rica, muito bacana, né? A religião grega. E a Ilíada é uma espécie de Bíblia dos gregos, né? Porque ela vai colocar cada deus no seu lugar, ela vai estruturar a sociedade, o que é o direito de um, o que é o dever do outro, e tudo isso ela acaba servindo como parâmetro, né? Inclusive os filósofos gregos depois vão sempre também se referir à Ilíada nesse sentido. Então, depois do Felipe aí, eu queria comentar como que era a mulher na Ilíada. E tem também a questão da teogonia, né, de Hesíodo, que vai falar também da origem dos mitos e tudo, né? No princípio era Gaia, né? Então Exatamente, também que é uma outra Bíblia, né? Na verdade, daí já mais, digamos assim, religiosa mesmo, né? É uma espécie de estrutura dos deuses, né? E é muito interessante também, porque eles começam, o Hesíodo, né? Naquela religião eles não tem muitos deuses, mas já começa com 4 deuses, né? De cara, assim, né? Tem Gaia, tem Urano, que é o céu, né? Tem o caos, que é o lugar que vai conter esse céu e essa terra, e o mais importante que o Bem-vindo sempre cita aqui, Eros. Né? Então, são os 4 deuses, tá? Olha que história interessante. Aí o Eros era um deus do amor, né? Mas era um deus terrível. Depois ele vai ser substituído pela Vênus, que é a deusa dos risos, que é uma deusa dos amores, digamos assim, mais naturais. O Eros era um deus terrível, e aí o Urano olha para a Terra e se apaixona de uma maneira, ele cobre a Terra e começam a copular, e ele não para. E ela engravida, os filhos começam a se formar, mas ele não para, porque ele está sob Eros, e sob Eros não dá para parar, entende? Não tem como parar. E ele vai e vai tendo vários filhos, mas a Terra vai tendo que se conter dentro de si, né?
até que ela mesma, dentro de si, um dos filhos, de dentro da própria terra, pega o aço, né, e forma um podão, uma foice, e decepa o pai. E aí é a hora que digamos assim, o ciclo dos deuses vai mudar pela primeira vez, né? Que aí sai do ciclo de Urano para o ciclo de Cronos. Cronos é esse filho que decepou o Urano, né? História muito interessante. E é lindo também porque esse decepar de Cronos a Urano representa justamente a divisão dos dias e das noites, né? Porque Urano deitaria à noite sobre Gaia, fertilizando, que tem todas essas questões naturais, né? Agora eu falei uma coisa errada, porque eu falei no princípio era Gaia, não. No princípio era o caos, exatamente. É a primeira frase que o Hesíodo fala. Aí ele apresenta justamente Urano e Gaia. Diga, Pedrinho. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: isso tudo que o Salve falou, quando o Chico fez Mulheres de Atenas, ele pensou nisso tudo? Eu ia perguntar exatamente para Pedrinho. Pedrinho, o que você está achando dessa conversaiada toda? Eu adorei a conversaiada toda, mas eu quero saber o seguinte, da opinião de vocês três aí. Chico, de fato, pensou nisso tudo ou ele só fez uma rima com as palavras, que nem o Salvo falou? Não, ele fez Mulheres de Atenas. Como é Mulheres de Atenas, o menino... como é o nome desse rapaz? Felipe. Mas só vou pedir uma coisa, eu não vou cantar a canção. Não vou propriamente tocar a canção. Tive um pequeno problema aqui no instrumento, mas vou falar. Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas, se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem para os seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas, e quando eles voltam sedentos, querendo arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se para os maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar um carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas, morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Olha, secam por seus maridos orgulho e raça de Atenas. Diga, bem-vindo. Com todo respeito a nós próprios, eu acho que nós estamos alienados. Nós estamos alienados. Eu ia te perguntar isso agora, bem-vindo. Mulheres de Atenas é uma composição de 1976, né? Auge da ditadura militar. E ela foi composta com Augusto Boal para a peça do Boal, né? A Lisa, né? A Mulher Libertadora, se eu não me engano. Ela foi lançada para o álbum Meus Caros Amigos, mas foi feita para ser usada na peça. Em 1976, bem-vindo, no auge daquela loucura toda, tu entendeu alguma coisa de Mulheres de Atenas? Conta pra gente. Entendi de Mulheres de Atenas? Quando você ouviu a primeira vez, bem-vindo? Fala para mim. Eu achava que louvava as mulheres como heroínas, mas hoje, ouvindo, por exemplo, eu digo, veja como ele mostrava como eram submissas essas mulheres. Porque você tem, o Salve sabe disso, você tem Lisístrata, a comédia Lisístrata, a comédia grega, onde as mulheres fazem greve de sexo,
porque os maridos iam para a guerra e não ficavam em casa com elas. Então, eles isso. Então, naquela época, eu não percebia a submissão das mulheres de Atenas. Eu entendia mulheres de Atenas como eram grandes mulheres que, no final, conquistavam os maridos de volta. Agora, eu acho que o que eu quero dizer é que nós estamos um pouco alienados. Nós estamos falando de mulheres de Atenas, de Chico Buarque, de música, e lá nos comentários, o que está falando é de Lula, da libertação de Lula e do momento político nacional. Então não adianta a gente ir para um lado forçando uma barra, enquanto os nossos espectadores estão querendo discutir outras coisas. Senão isso é alienação. Eu faço uma proposta para a gente continuar no Dia Internacional das Mulheres e das Músicas. Eu faço a proposta de que cada um de nós aqui, em várias rodadas, cite uma mulher guerreira no Brasil de hoje que lutou pela libertação de Lula, que lutou contra Bolsonaro, que luta pela democracia e que se assemelham às mulheres gregas que lutavam. E o Sálvio depois vai dar uma cutucada por baixo, dando uma visão geral para nós das mulheres gregas, se for possível, se é que eu estou equivocado. Por exemplo, eu sei que Zuzu Angel foi uma grande lutadora pelo filho dela. Pelo filho dela, ela se envolveu na luta contra a ditadura. E é uma mulher que merece ser homenageada no dia de hoje. É uma mulher forte de luta. No dia que Lula é libertado, que Lula é considerado livre de acusação, elegível, não podemos esquecer Zuzu Angel. Me parece que Chico fez uma música para Zuzu Angel. Qual foi, menino Felipe? Angélica, que era justamente a canção que eu ia falar, a próxima canção que eu ia falar. Mas tem um detalhe, que o movimento feminista, por muito tempo, considerou essa música de Mulheres de Atenas como uma música alienada, uma música contra os direitos da mulher. Grande, né? E o Cotter ia justamente, eu acho que, falar sobre isso, contestando essa visão que se tinha erroneamente. Eu gostaria que ele falasse sobre isso. Antes de passar a palavra para o Salve, vou botar aqui a frase que o Chico colocou na época, que ele falou assim, ele falou que era o oposto disso, e ele disse: mirem-se no exemplo daquelas mulheres que vocês vão ver no que vai dar. Essa foi a declaração do Chico. Exatamente. Respondendo à crítica àquela época. Vai, Salve. Então, eu nem sabia que ele tinha dado essa declaração, né? Mas na verdade o que ele está fazendo é exatamente o contrário. Ele está chamando a atenção para o ridículo, né, de uma mulher fazer isso. E ele, claro, se vale das leituras dele. E existe uma forte relação com a Penélope, né? Que foi a mulher que ficou 20 anos esperando Ulisses e tal. Mas mesmo dentro da mitologia, você tem aí uma ambiguidade. Se a Penélope realmente ficou esperando, porque tinha 50 homens dentro da casa dela o tempo todo, disputando a mão dela. Então, os próprios gregos criaram ali uma certa ambiguidade para saber se ela tinha esse comportamento que o Chico coloca na letra, porque na hora de escrever a Bíblia, digamos assim, na hora de escrever lá a Odisseia, é assim que ela é apresentada, como uma mulher, né, que fica totalmente dedicada ao marido. Ele fica 20 anos fora, mas ela se mantém completamente ali esperando, bordando e desmanchando. Ela promete para os pretendentes dela que o dia que terminar o bordado, então ela escolhe. Ela vai dar como morto o marido, que desapareceu tanto tempo, e vai escolher. Mas ela borda de noite e desmancha o bordado à noite, né, para nunca chegar esse momento, que ela é tão fiel a esse Ulisses. Mas isso tudo digamos assim, usado principalmente pelo Chico de uma maneira, digamos assim, cínica, né? Uma maneira exatamente de mexer com esses preceitos, né? Porque nesse mundo grego, assim, só na cabeça de alguns homens podia ser que fosse assim. Porque agora você tem, por exemplo, o Hesíodo que você citou. Ele diz que a mulher é um mal. Ele fala textualmente: a mulher é um mal, apenas que um mal necessário, né? Mas é porque ele está, digamos, dentro de ele está lá citando uma relação desgastada de um casal, e então existe esse tipo de coisa, né? Mas se você olhar a Guerra de Troia se deu por causa de quê? Por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher. Né? A primeira vez que todos os exércitos da Grécia se reúnem, exércitos rivais,
né? Você tem Esparta, Atenas, Micenas, Tebas, cidades historicamente rivais se juntam para lutar, por quê? Por causa de uma mulher. E quando você pega a Ilíada não conta exatamente a guerra de Troia, ela conta 50 dias da guerra, mas ela está narrando uma guerra interna dos gregos. É uma briga interna, é grego contra grego, é o Aquiles contra o Agamemnon. E eles estão brigando por causa de quê? Por causa da Criseida, entende? Desculpa, eles estão brigando por causa da Briseida, eles perderam a Criseida e estão brigando por causa da Briseida. Então, também é por causa da mulher. Então, por isso que eu queria dizer nesse Dia da Mulher, né? Por mais que se tente, assim, colocar, às vezes, também, né, que a mulher, historicamente, teve um papel submisso, essa questão é bastante ambígua também, né? Então, eu queria dizer isso, na verdade, como uma homenagem às mulheres no dia de hoje, que quando você olha com mais atenção, na verdade, quem estava realmente no comando de todas essas ações eram as mulheres, né? Bem-vindo, eu não esqueci do que você falou, eu acho fantástico a ideia que você deu. Mas eu nem terminei de falar. Pronto, desculpa. Mas só... Eu também estou louco para falar do Lula livre. Pronto, mas só para a gente poder... Dona Dóia chegou. Vai, Dona Dóia. Dóia, tudo bem, Dóia? É o seguinte, Mulheres de Atenas é exatamente o que o Saulo falou. Por favor, não façam o que as mulheres de Atenas passam. Eu acho uma das músicas mais femininas de Chico Buarque, que por si só já é feminina. Eu concordo com o Saulo perfeitamente. Inspirem-se, não sejam isso, porque Exato. Isso é uma merda. Exatamente, e a música é feminina, a música é de Chico, e eu defendo ela o tempo todo. Dóia, só escute isso que eu vou falar, nem que seja no celular e tudo, mas é porque é o seguinte, na música Mulher de Atena, em nenhum momento ele fala, ele elogia as mulheres de Atenas. Ele Exatamente. Diz, mirem-se no exemplo, ou seja, olhem para isso, era desta forma. Tanto é que a música do disco, que vem em seguida a Mulheres de Atenas, é quando você me deixou meu bem, me disse para ser feliz e passar bem, quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você, quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Essa é a música que ele canta em seguida, Mulheres de Atenas. Aí é o presente. Eu vivi exatamente isso. Essa música parece que foi feita para o final da minha relação. Impressionante. Por isso eu acho Chico, Mulheres de Atenas, um hino ao feminino brasileiro. Um beijo, gente. Deixa eu esclarecer algumas coisas. Ao final da relação dela com o primeiro marido. A outra coisa que eu quero esclarecer, que eu falei, Felipe, que eu não acabei, eu fiz uma sugestão, porque nós estamos falando uma coisa e o pessoal está festejando a liberdade de Lula, 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 Lula. Para a gente não perder o fio da meada, para a gente não ficar aqui falando as mulheres, vamos fazer a ligação, fazer um link entre a forma como as mulheres trabalharam para a libertação de Lula e as mulheres, e a luta do Dia Internacional das Mulheres, e a música de Chico, e o aporte que Salvio pode fazer. Então o Elvis não entendeu. O Elvis, só as que lutaram pela libertação de Lula, todas as mulheres, Elvis, todas as mulheres que lutaram são responsáveis pela liberdade de todos os homens e mulheres. A liberdade de Lula hoje se dá pela luta de todas as mulheres, não é só aquelas que você acha que fizeram a libertação de Lula agora.
Por exemplo, a deputada Jandira Fegali é incansável no parlamento brasileiro na defesa da liberdade de Lula e da liberdade em geral. A Anita Garibaldi foi incansável na luta pela liberdade de Santa Catarina e pela unificação. O que é? Olha aqui quem está aqui também, a Maria Margarida está lembrando aqui também o Pois nome. é, Beth Mendes, e agora? Beth Mendes na luta pela liberdade de Lula. Então, só esclarecendo para o companheiro Elvis, que é um grande companheiro, que não são as de agora só, não, mas é puxar a conversa para a gente fechar um link, para a gente poder festejar essa liberdade de Lula junto com o momento em que as mulheres fortes trabalharam na luta pela liberdade em geral. Dandara, a mulher de Zumbi, todas elas, de alguma forma, colaboraram para a libertação de Lula hoje, porque a luta pela democracia foi fortalecida, sobretudo pelas mulheres. A primeira greve, grande greve brasileira, no ano de 1910, 1917, foi comandada pela indústria têxtil, pelas mulheres brasileiras. E aí os homens vieram juntos depois e fizeram a primeira grande greve geral do Brasil. Esta greve geral de 1910, a outra de 1917, solidificam e cimentam a liberdade de Lula hoje. Caso contrário, nós estaríamos vivendo ainda nas trevas do governo oligárquico pré-Washington Luiz, pré-Getúlio Vargas. Ainda estaríamos vivendo no golpismo de Floriano Peixoto, ou no golpismo deste infeliz, desse general que parece o Aníbal, o canibal, esse Jaime Vilas Boas, não sei o que, Vilas Boas. Então, essas mulheres é que lutam. É Beth Mendes, é Benedita, é Anita Garibaldi, esta mulher de Prestes que foi assassinada no campo nazista. Mas elas representam todas elas a liberdade de Lula hoje, como Dona Marisa, que não está presente. Eu vim aqui falar isso. Não podemos esquecer Dona Marisa, uma mulher de luta e de fibra. Dona Marisa merece todo o nosso carinho e todo o nosso reconhecimento. Bem-vindo. Justiça seja feita. O Elvis acabou de falar aqui que ele compreendeu, inclusive botou alguns nomes aqui, ó, da nossa história. Temos mulheres fantásticas. Maria Quitéria, Joana Angélica. Eu só queria lembrar ele isso. Essas mulheres, quando eu falo as mulheres da libertação de Lula, inclui a história dessas mulheres que lutaram pela nossa liberdade, pela nossa democracia. Todas essas mulheres que estiveram juntas. Pagu, essa mulher Pagu. Eneida, a grande crítica de música, Eneida. Nora Ney, a cantora Nora Ney, que grande companheira de luta, Nora Ney. Você tem várias mulheres, tem Nara Leão, tem Leila Diniz. Todas elas representam o quê? A liberdade. Nesse momento de libertação de Lula, elas estão presentes. Vamos fazer o link para a gente não ficar falando de música e o pessoal aqui falando: viva Lula, estou com Lula, estou com Lula, estou com Lula. Porque Lula está diretamente ligado à libertação das mulheres, à opressão das mulheres, à igualdade do salário das mulheres, ao bem-estar social das mães, das donas de casa, das creches. Lula lutou por tudo isto e agora está livre, e as mulheres lutaram por ele e continuam lutando por ele. Os comitês femininos de luta por libertação de Lula. Tudo isso nós temos que misturar num caldo só nessa live, senão ela se perde. É disso que eu estou falando. Senão a gente vai para um lado, fica falando poesia, fica falando, vejam que interessante, fica não sei o quê, e a turma está lá, viva Lula, eu quero ir para a rua, e eu também quero gritar por Lula, eu também quero estar nesse momento falando de Lula. Nós estamos sendo atropelados pela história. A história está sendo maior do que a gente planejou para hoje. E aí, que eu estou... Como que é o nome da deputada portuguesa que trabalhou na anistia, que me fugiu agora? Ruth Escobar. Ruth Escobar é um nome que não podemos esquecer no dia da libertação de Lula também, embora ela já esteja falecida, porque é uma grande lutadora também que nos trouxe até aqui, né? Exatamente. Maria do Rosário, Clementina de Jesus, o que é importante, o que é Dilma Rousseff, exatamente. Dilma Rousseff está aqui, Coração Valente, está estampando aqui. Eu tenho muito orgulho dessa camisa. E aí eu queria ser bem-vindo. Você pediu para citar dois nomes, eu queria citar Dilma Rousseff e Jandira Fegali, duas mulheres com quem eu já vivi e convivi durante um bom período. E assim, está sendo e foi um dos melhores períodos da minha vida, de aprendizado e de vida. Eu sou outra pessoa porque convivi com mulheres fantásticas como Dilma Rousseff, Jandira Fegali e Marta Rocha, minha mãe. Olha só, vamos dar uma pausa rapidinho para ler o superchat, que chegou um montão aqui, a gente saiu falando. Então eu vou pegar minha água enquanto isso, pode ser? Então vai indo lá, eu aguardo você. Pode ser?
Segue o barco. Vai, Felipe, então. Antes que eu vou ler o superchat e fico bem-vindo na sala para a gente poder ser justo. Pronto. O que eu ia dizer é porque é fundamental. O dia de hoje é um dia extremamente simbólico. A gente está sofrendo hoje, a gente estava sofrendo até o dia de hoje, uma apatia muito forte por conta da pandemia, por conta de tudo que vem acontecendo desde 2015, 2014. Tanto, eu estou dizendo isso porque algumas pessoas citam 2013, né, por conta das manifestações. Mas o que fez a gente chegar hoje, ao que a gente está, não é 2013, é o que fizeram com 2013. É como se apropriaram do discurso de 2013 para fazer com que uma direita crescesse no Brasil, até chegar ao ponto da eleição de Bolsonaro, antes mesmo com Aécio Neves e o piti dele, porque perdeu as eleições para Dilma Rousseff, e coisas assim. Então, essa apatia, ela é muito forte. E isso não é diferente da apatia que se tinha no período da repressão, no período da ditadura militar, como o Bem-vindo já falou várias vezes, a apatia que se deu até o momento do falecimento do Herzog, do assassinato do Herzog, que aí as pessoas foram para a rua, de fato, indignadas, mas antes se tinha um desespero, as pessoas estavam caladas sem saber o que fazer, e o dia de hoje, por mais que possa ter um acordo, eu faço isso, mas eu não mexo com o Moro, para o Moro poder ficar livre, aquela coisa toda, por mais que tenha essas coisas todas, é o momento da gente festejar, é o momento da gente celebrar. Eu entendo perfeitamente porque as pessoas estão celebrando, porque eu estava celebrando aqui até agora há pouco. Eu não bebo e estava tomando uma bebida aqui antes para poder comemorar esse dia de hoje, que é fantástico. Vamos ao superchats. Vamos lá, o superchat, bem-vindo, voltou aqui. Eu vou passar o superchat de todo mundo. Sabe quem está muito feliz que está aqui na live com a gente? O Fábio Hoffman. Ele está cantando aqui. Olê, 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 olá. Ele já mandou 3 superchats. Lula, Lula. E pediu para o Felipe cantar também, já que a live é uma live musical. Ele cantar essa música. Nada mais justo, né? Eu convidei o Sálvio para ele fazer uma viagem para nós pela Ilíadas, por Homero, por todas as mulheres gregas, mas a gente está sendo atropelado realmente pelas circunstâncias. Mas é um prazer ter o Sálvio aqui. Eu peço desculpa, Sálvio, se a gente está sendo dialético. Não tem porque pedir desculpa da gente ser dialético. Vamos em frente. Estamos na mesma vibe. Eu tô comemorando isso desde a tarde e estou tentando convencer a esquerda para parar de ser negativista, sabe? Fica, mas vão derrubar, mas não sei. Cara, não tem volta. Sabe, eu sou mais velho que vocês aqui, só não mais velho que o Bem-vindo, já vivi bastante, para saber o seguinte... Salve, fica tranquilo. Ninguém é mais velho do que eu, ninguém. Só o general Heleno que pergunta, espelho meu, existe alguém mais velho do que eu? Abrindo parênteses para o vídeo do general Heleno, eu queria fazer uma reverência ao ator Bem-vindo Siqueira. Que talento, que coisa maravilhosa, assim, eu tô arrepiado só de falar aqui, ó, porque o que eu vi, aquele vídeo, que coisa, eu tô emocionado porque Bem-vindo. Foi ótimo. É uma coisa absurda. Aquele hipnótico, quando você começa a olhar, você pensa que você está na frente do general Heleno. Exatamente. Caricato, eu não sei que é Bem-vindo na rua, ele abaixa. Isso mesmo. E agora com casaco, né? O casaco mais pra cima. É truque de teatro. Exatamente. O Bem-vindo, né? Assim, quando todo mundo está querendo se aposentar, os artistas estão em casa. Eu ia comentar, inclusive, sobre isso, porque o Chico, ele escreveu centenas de músicas que narravam a história do Brasil. O Chico agora está no seu lugar de calmaria e tranquilidade. O Bem-vindo também poderia estar nesse lugar, mas ele utiliza do seu talento, da sua arte para conscientizar o povo e fazer um Brasil feliz de novo. Por que não usar essa tão famosa frase? Porque Bem-vindo é isso. Ele não largou a luta e utiliza o seu talento para isso. Isso é memorável, é de arrepiar de fato. Bem-vindo, é um orgulho. E outro dia foi homenageado com uma fala de Lula. Eu fico muito honrado. Exatamente. Se tivesse o humorismo que eu tenho, que ele se elegeria muito mais vezes do que eu. Eu fico feliz por Lula, somos amigos, realmente. Eu tive um grande prazer de privar com o Lula algum tempo, agora no começo do ano passado, não sei se o Bem-vindo já teve com ele, é a pessoa realmente mais fantástica que você pode imaginar, assim, né? A gente teve o privilégio lá de estar numa reunião
com a cúpula ali do PT, e ele estava com os ministros dele discutindo, assim, todo mundo falando, tal. Quando ele abria a boca, a capacidade de síntese daquele homem, de compreensão, aquilo que as pessoas ficavam ali debatendo, ele dava 2 frases, aquilo arrematava. Ele realmente é um homem, como diz na minha terra, um homem descontado. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer uma ligação. Vou ler os superchats que estão aqui, e eu queria fazer uma ligação em cima dessa provocação do Salve que ele fez aqui em relação a Chico Buarque e Lula, nessa didática que tem essa facilidade de falar. Mas antes eu vou ler os superchats para não passar em branco aqui, ó. O Magnaldo Reis Andrade falou aqui, ó, Fachin deu um presente para Carminha. Carminha, provavelmente, vocês sabem quem é, né? Eu não estou afim de processo. Já que estamos falando de mulheres de Atenas, as mulheres rezavam novenas na Grécia ou foi só pela rima mesmo? Eu acho que o Salvo falou isso, que ele teve que fazer algumas adaptações e fazer algumas coisas aí para rimar com Helena no final, talvez seja isso. Uma coisa, Salvo. Desculpa, depois eu falo. Desculpa. Deixa eu dizer uma coisa a você, Salvo. É realmente uma felicidade ter estado com o Lula em alguns momentos da vida. É uma felicidade. Hoje, tudo na minha vida que eu queria é estar perto dele para dar um abraço. Eu acho ele uma grande figura humana, até melhor do que político. Para mim, não tem muito... eu fico emocionada de falar de Lula. Lula, para mim, é ok. Ainda vou dizer mais uma coisa, aproveitando que o Sal está aqui e a Doia, eu gostaria de ver muito na editora, além da biografia maravilhosa do Bem-vindo, seus dois volumes, a biografia da mulher que mandou Antônio Carlos Magalhães tomar no cu, que é Doia! Olha que maravilha! Tem história para contar aí, ó. Eu queria muito isso. Olha, olha que coisa linda! A maneira que... Olha aí, que legal. Essa foto foi em 2016, na Fundição Progresso, o lançamento da campanha de Jandira Fegali à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, Pedrinho, você descobre coisas antológicas. Coisa linda! Eu ia comentar sobre isso agora, Bem-vindo. Eu tenho o privilégio de, alguns anos, acompanhar as vidas de... Aí, puxando para aquele papo, né? A gente vai aqui, ó. Quem passou aqui foi a NL, tá aqui, ó. Boa noite, alegrias, parabéns a todas as mulheres, tá sempre aqui com a gente também. NL. O Marcelo Lúdico mandou aqui, camaradas, salve. Vocês não acham que é além Moro? Lula livre? Botou aqui, lançou uma pergunta aqui pra gente. O Elvis G botou, Heleninho virou figurinha no Zap. Lá do... O Elvis está fazendo figurinhas maravilhosas. Tem uma da Doia que eu estou usando para tudo agora. Eu respondo só. Tem uma da Doia, você vai tomar no cu. É ótimo, é divertidíssimo. O Salve ia falar alguma coisa na hora ali, colocou a fotografia. Eu queria dizer o seguinte, que a maneira que o Bem-vindo, ainda no trabalho da biografia, fala da Doia, eu tive quase que correr no psicanalista para não me apaixonar pela Doia, entende? Porque eu sou um homem casado, e bem, minha mulher, mas ele desenha uma Doia tão maravilhosa que eu quase me apaixono pela mulher, rapaz. É um perigo. Mas acontece, as pessoas aqui na live preferem a Doia do que a mim. Sabe, a Doia apaixona todo mundo aqui nessa live. Aqui. Aproveitar e pedir para as pessoas, mandem superchats e respondam, por favor, para a gente, se você gostaria da biografia de Dona Doia. Nossa. A Nádia Estrela acabou de virar membro do canal aqui, ó. Tem um candidato para escrever aqui, ó. Gente. Olha só, fazendo agora esse apanhado, eu ia falar isso agora. O Bem-vindo falou que eu descubro as coisas antológicas. Nesse dia aqui, eu estava presente, por isso que eu lembrei muito. Eu tenho a grata felicidade de há muito tempo acompanhar o Bem-vindo, há mais tempo acompanhar o Congresso Nacional e acompanhar toda essa história. Eu sou jornalista que acompanha essa parte. Deixa eu te interromper só um instante. Olha quem está atrás do Lula, como sempre, o Stuckmann, o fotógrafo oficial do Lula, está atrás da gente, olha lá. Provavelmente não era ele que estava fazendo a foto, mas porque ele está ali atrás. E é um histórico que também está sempre acompanhando. Eu tive eu tenho essa grata oportunidade de ser profissional da área que eu gosto muito de conviver com todas essas pessoas. E uma vez eu estava na cobertura do Lula em Nova Iguaçu, de um comício do Lula em Nova Iguaçu, e era nessa caminhada, caravana Lula pelo Brasil, que a gente estava cobrindo.
E o Lula falou exatamente o que as pessoas entendiam. Isso que o Salvo falou é impressionante. Ele falou assim, numa clareza, que uma senhorinha do meu lado falou assim: ele sabe o que está acontecendo lá em casa, como é que pode isso? Ele sabe o enfim, ele sabe o que é a minha realidade. E aí eu queria fazer essa pergunta para o Salvo, para o Felipe, para o Bem-vindo e tal. A gente demorou a falar a língua do povo, a gente fazia coisas lindas na ditadura, a gente fez coisas maravilhosas com o decorrer do tempo e tal, mas teve que vir um operário do chão de fábrica que entendia de tudo, viveu na prática tudo isso, para a gente conseguir tomar o poder de fato, e é ele que novamente nos traz a esperança aqui de novo. Então, a gente demorou a falar essa língua, era difícil esse entendimento. A gente vê a Mulheres de Atenas é lindo, mas a gente precisa de uma live para o Felipe e para o Salvo nos explicar isso tudo para a gente entender. O próprio Bem-vindo falou assim, cara, agora que eu me liguei ali no Mulheres de Atenas e tal. O Lula, de fato, é um fenômeno, mas também era necessário que tivesse Chico Buarque? O que vocês acham? Pedrinho, eu só quero te pedir para responder depois do chão de fábrica, enquanto isso eu tenho uma coisa para falar depois do Lula. Então falo eu. Fale Bem-vindo, depois falo. Na verdade, o Lula só existiu porque a elite paulistana de esquerda, a esquerda caviar, pegou ele, elegeu e levantou e trouxe ele para o sistema. Senão ele teria desaparecido como tantos outros líderes metalúrgicos, operários, comunistas brasileiros, assassinados, exilados no anonimato. Na verdade, é uma luta de classes que também se reflete aqui. Eu estou vindo agora para esta live, vindo de uma live no DCM com Odair José. Pouca gente sabe que Odair José foi o compositor mais censurado durante a ditadura militar. E a gente só fala de Chico Buarque, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, Carlos Lira, Vinícius de Moraes. Por quê? Porque a elite, querendo ou não, é a turma queridinha, são os intelectuais orgânicos da burguesia. Por melhor que sejam a nosso lado da democracia, Odair José, muito mais a linguagem do povo, pare de tomar a pílula, eu vou tirar você desse lugar, ele já defendia as empregadas domésticas e era censurado por isso, do que Chico Buarque com Mulheres de Atenas. Da mesma forma, o discurso de Lula só chegou até nós e Lula só se elegeu presidente porque a elite paulistana, Suplicy, outros e mais, toda aquela intelectualidade de Campinas e da USP, elegeu Lula e levantou ele lá em cima. Não levantou outro operário. Eu gostaria de contrapor isso que você está falando, hein? Oi? Eu gostaria de contrapor isso que você está falando. Tá certo. Porque continua sendo, para mim, uma luta de classes. Continua sendo uma luta de classes. Como é que o Odair José, o mais censurado, ninguém tomou defesa dele, a sociedade foi contra, a igreja foi contra, a imprensa foi contra. Quando encostava a mão num queridinho da esquerda caviar, era um escândalo durante a ditadura. Era uma vítima, era um mártir. Então, a gente demorou, a pergunta se a gente demorou a ter o discurso do povo, não. Nós temos o discurso do povo, nós temos muita gente com o discurso do povo que não tem espaço na mídia burguesa, que não tem espaço no sistema, que não existe. É a Cidade Invisível. Tem uma série na Netflix chamada Cidade Invisível. São os invisíveis da esquerda. Falam a linguagem claríssima e não tem divulgação. Falam em linguagem claríssima, mas não faz parte do sistema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulinho Gogó, o comediante Paulinho Gogó, tem uma linguagem popular que o povo adora, que assimila, que critica, que brinca, que é ótimo. Mas como ele é popularesco, ele não faz parte do sistema, o sistema endeusa, com todo respeito, Gregório do Vivier e Adnet. E eles são dois grandes companheiros do Vivier e Adnet. Mas Paulinho Gogó tem uma linguagem muito mais popular, linguagem do povo, do que os outros dois. Para mim, é uma questão de luta de classes, de sistema de classes. A gente vem falando a língua do povo há muito tempo. Jandira Fegari, que é uma companheira nossa, vem falando a língua do povo há muito tempo que ela vem falando a língua do povo. Mas qual é o espaço que a mídia burguesa dá a ela? Qual é o espaço que ela tem de divulgação para poder falar a língua do povo? O que é, Padre? Quando deu espaço, ela deu um pau dentro da Rede Globo também, né? Pois é, quando deu espaço, ela deu um pau dentro da Rede Globo. A contraposição do Cotter. Salve, é com você. Eu quero contrapor uma coisa só, que assim, porque o Bem-vindo colocou assim, por que ele não foi para o pau de arara, ou foi expulso que nem os outros, ou morto, ou coisa parecida. Eu não falei, eu não entendi, me esclarece.
Por que ele quem não foi para o pau de arara? Você disse por que ele não foi ostracizado que nem os demais? Porque, na tua opinião, porque a elite paulista... O Lula. O Lula, estou falando do Lula. Tá. Você virou daí, José. Desculpa. O Odair José é maravilhoso, adoro o Odair José. Mas é outra coisa. Eu estou falando do Lula. Eu digo assim, ele não foi ostracizado, mas acontece o seguinte, eu acompanhei eu e minha querida companheira Viviane de Castilho Moreira, nós acompanhamos aqui os julgamentos dele aqui em Curitiba, né, porque somos daqui, mas também fomos para Porto Alegre, e quando houve a prisão, nós fomos para São Bernardo. E lá em São Bernardo, eu passei uma noite lá naquele sindicato, lá, velando lá, esperando né, de sexta para sábado foi a prisão dele. E lá naquele sindicato eu conversei com inúmeros colegas do Lula de chão de fábrica, por isso que eu queria responder o chão de fábrica. E aí aí que eu fui entender uma coisa, que por coincidência depois o Lula falou no palanque lá. Então o que aconteceu? O Lula ele entra para o sindicato meio forçado, o irmão dele que coloca, o irmão dele que era o comunista e tal, tinha uma vaga lá de diretor, botaram ele, e aí ele acabou se saindo muito bem, depois ele acabou virando presidente. Mas quando ele era presidente, ele não tomava nenhuma decisão sem ir de fábrica em fábrica, perguntar para o José, para o João, para os companheiros, as pessoas que trabalhavam, o que você acha? Ele não contrapunha ninguém. Presidente do sindicato, né, Salvo? Só para a gente... Oi? Presidente do sindicato, né? Só para a galera... Presidente, isso, bem lembrado, obrigado. É presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, mas ele não tomava nenhuma decisão sem ir na fábrica, conversar com inúmeros, centenas bater um papo, levar para o boteco, ouvir o que você acha, o que você tem para dizer, e o que o outro tem para dizer. E eu acho que aí é que está a força dele, e aí que os intelectuais não puderam negá-lo depois, porque daí ele já tinha, digamos assim, angariado do povo uma sabedoria que não era mais possível, ele já estava, digamos assim, empoderado de tal forma que esses intelectuais já vêm meio que de arrasto, não são eles que incensam o Lula, eles não têm mais muito como evitar. Essa é a minha posição, contrapondo um pouquinho a posição do Bem-vindo. Eu acho que ele conseguiu isso exatamente do povo, porque como o Bem-vindo sabe, a própria arte, por exemplo, é toda feita tudo vem do povo. O cara do morro faz um sambinha, depois vem o Chico Buarque, vem alguém, faz uma coisa mais bonitinha em cima, mas é sempre a origem de tudo está nas bases. Está nas bases. E o Lula soube ler essas bases, e isso ficou muito comprovado lá. Eu conversei com muitas pessoas, não foi com um, com dois, foi com vários, e todos diziam essa mesma coisa. E eu acho que a força dele vem daí, de ouvir. O Lula é um cara que sabe ouvir. E o ouvido dele o tornou um sábio. E eu, como quero ficar bem com todo mundo, eu acho que tudo que o Salvo falou se complementa com o que o Bem-vindo falou e vice-versa. E aí, Felipe, eu queria ouvir de você, se eu que sou mais jovem mesmo, não estou entendendo muita coisa dessas letras todas e estou precisando dessas lives para entender, ou se de fato é difícil entender. Você que é um cara especialista, tem doutorado aí, está fazendo doutorado em cima disso tudo. Explica para a gente, é difícil mesmo de entender ou eu que sou meio que absurdo? De entender as canções como Mulher de Atenas, por exemplo? Isso, exatamente. Se as pessoas naquela época tinham esse entendimento, enfim, se era fácil, e assim como é fácil... Não é fácil. Tem algumas canções que têm maior facilidade de compreensão do que outras. Tanto que o que eu estava falando, o movimento feminista, por exemplo, ele escutou Mulheres de Atenas e não percebeu que ele estava, na verdade, falando para olhar como um exemplo, mas sem dizer que era um exemplo negativo ou um exemplo positivo. Isso ficava a critério de quem estava ouvindo. Claro que o movimento feminista, como é um movimento que está ali no dia a dia, vendo os absurdos que vão acontecendo, quando ele olhar aquilo ali, vai imaginar, poxa, ele tá fazendo dizendo para a gente olhar de uma forma positiva esse tipo de atitude, não tem condições. Então se colocaram contrários a isso, né? Só que em nenhum momento ele fez essa indicação. Isso é a mesma coisa como vários outros compositores que a gente já falou aqui. Tem algumas canções que são de mais fácil compreensão. Tem canções que não têm o objetivo de ser uma crítica contra a ditadura,
mas a gente acaba lendo como se fosse uma crítica à ditadura. Transformou ela no nosso entendimento, a gente falou até isso, sobre isso, né? A gente não falou muito bem sobre isso numa live aí. Porque o que acontece? Vou aqui rapidamente. Quando a gente lê um livro, quando a gente lê um texto, ou escuta uma música, ou vê um filme, a gente sempre vai... mas no caso, vamos no caso específico da leitura. Você tem ali aquelas letrinhas que estão escrevendo aquilo ali, né? Aquela junção de letras que formam as palavras, as frases, essas coisas todas. O processo de leitura, de alfabetização, não é simplesmente... Isso Paulo Freire falava com maestria. Não é simplesmente você ler aquela frase, por exemplo, quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Não é só você entender isso. É você entender também o que está por trás disso, quem foi que escreveu, em qual contexto que escreveu. E aí ainda tem outro detalhe. Quem é que está lendo? Sou eu que estou lendo. O que eu vivi, qual é a experiência que eu tenho, qual é a luta que eu tenho, qual é a luta que eu travo. Isso vai definir também como eu vou interpretar aquele texto. Então, se eu vou ler um artigo de jornal, não é só questão de concordar ou discordar com aquele artigo. Eu vou concordar porque eu vou começar a fazer um monte de relação com as coisas da minha vida, da minha vivência, da vivência de mundo que eu tenho, da visão de mundo que eu tenho, e vou discordar igualmente por conta da vivência que eu tenho, do local onde eu estou na sociedade, da minha experiência. Então, esse processo é a mesma coisa que o processo de leitura e o processo de você ouvir uma canção. Você passa por isso. E eu ia falar a mesma coisa que você, Pedrinho, com relação a dizer que eu concordo com os dois, porque, de fato, o Lula tem um contato com a massa da população, por vir de lá, por estar presente, por ter vivenciado isso, mas, ao mesmo tempo, o posto em que ele conseguiu chegar, que foi o posto da presidência da República, só se deu a partir do momento em que ele fez algumas alianças. Vale lembrar quem era o vice-presidente dele, né, na primeira e na segunda gestão. Então, tanto que a Dilma, quando passou pelos problemas do filho da mãe do Eduardo Cunha e do Aécio Neves tentando com as pautas bombas e tudo mais, o que ela tentou fazer? Tentou trazer o Lula para poder fazer esse meio de campo, para poder tentar apaziguar esse processo que ele faz com maestria. Ele consegue conversar com quem está no chão de fábrica e, ao mesmo tempo, consegue conversar com o empresário. Ele consegue conseguir conversar com Obama, mas sem deixar de conversar, como o Sá está falando, com o pessoal do chão de fábrica. Né? E aí vem o Moro e libera aquela porcaria daquele áudio tudo deturpado. Né? E aí, eu voltando para o Bem-vindo, ficou legal esse debate, achei bacana, porque a gente entrou num papo de música com Lula, e aí teve essa história toda. Bem-vindo, em cima da fala do Felipe, posso só fazer um adendo rapidinho? Eu acho assim que a canção, o texto, né, tem a exegese do texto, que é uma coisa, mas a canção ela tem uma exegese própria, que é a maneira que ela é colocada. Por exemplo, pegar exemplo pessoal, então, eu ouvi, por exemplo, a música Cálice, na época, sem entender a letra. Eu ouvi a música Geni sem entender a letra. Mas posso dizer que era só eu que não entendia nenhuma. Desculpa, eu achei que era só eu que não entendia nada. Ainda bem que você falou, você me deu um alívio, sabe? Então, na época eu não entendia nada. Mas, ao mesmo tempo, entendia muito. Entende? Porque quando o cara fala... Se alguém fala cálice, eu posso achar qualquer coisa. Agora, se alguém fala cálice, entende? Aquilo chega em você de alguma maneira, ainda que você não esteja, sabe, de uma maneira indireta, de uma maneira... Posso até dizer que de uma maneira espiritual, isso chega na gente. Né? Então, o recado da Geni, meu pai desligava o rádio quando tocava Geni, né? Ele sabia que tinha ele também não entendia, nem eu entendia, mas eu gostava porque eu via que ali tinha alguma coisa que era contra aquilo porque eu, claro, nesse tempo eu era um adolescente, então era contra aquilo que era aquele sistema que ele defendia. Então a música ela tem, pela melodia, pela postura da voz, pela imposição, ela consegue comunicar mesmo sem uma compreensão, digamos assim, mais mais... Fugiu a palavra agora. Mais consciente. Mais consciente. Mesmo que a gente não racionalize, né? A gente consegue sentir. Mesmo que a gente não racionalize, a gente sente um pouco, né? Isso, eu quero dizer isso. É que tem uma palavra... E é isso que é exegese? O que é exegese?
Eu estava esperando. Salve, eu sei o que é exegese. Você lida com exegese porque você é um editor, é um literato, é um dramaturgo. Normalmente, como eu digo, vamos fritar um ovo, quebra um ovo aí para fazer. Você fala exegese, mas a maioria absoluta das pessoas que estão assistindo fica assim, que porra é exegese? Ou não? Explica para nós numa linguagem popular. Para o Pedrinho, a exegese... Exegese é simplesmente a interpretação de texto, só isso, não é nada de... interpretar, interpretar aquele texto. Porque as palavras, no caso da arte é importante, no caso das letras, por exemplo, porque ninguém é dono das palavras. A palavra é um bem social. Ela só faz sentido social. Não adianta eu dar um outro nome para as coisas, porque ninguém vai usar aquele nome. Então, quando você faz um texto, uma poesia, por exemplo, vai ter sentidos que o próprio autor não pega. Você não é dono, porque você não é dono daquilo. Você faz aquilo dentro de uma cultura. Não foi você que inventou o soneto, não foi você que inventou o verso, não foi você que inventou, né, esses fonemas que a gente usa, e nem mesmo as frases ou as palavras, né? Então, a exegese é, digamos assim, o esforço para você extrair do texto as várias possibilidades que ele tem, né? Principalmente no caso do como, texto, por exemplo, o Viram do Ipiranga vira o Dum. O Viro-Dum é uma forma de interpretação do Ouviram do Ipiranga. É uma exegese, seria isso. O Viro-Dum? Como é que é o Viro-Dum? Não entendi. O pessoal canta o hino nacional Ouviram do Ipiranga, ou diz o vírus do Ipiranga, ou o Viro-Dum. São a mesma interpretação do mesmo verso, ou não? Isso é uma exegese? Viro-Dum, eu não sei o que é Viro-Dum. Não, é porque ele está pegando o som. Ele está pegando o som e dizendo que é popular. Eu estou rindo porque... Agora, o hino merece uma exegese, porque as pessoas... É difícil, como as frases estão invertidas, né? Então, é assim, no Ipiranga, ouviu-se, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, quer dizer, nas margens plácidas do rio Ipiranga, ouviu-se lá, né, um grito retumbante, né? Independência ao norte. Só que é feito de uma maneira invertida e aí as pessoas às vezes têm dificuldade para entender, e com razão, né? Porque... Você quer uma música que as pessoas... Você quer uma música... O Viram do Ipiranga. É como a pessoa entende. O Viram do Ipiranga, o Viro-Dum. O Viro-Dum, Ipiranga. O Viro-Dum. Agora que eu entendi. Você quer uma música que o pessoal não entende? Açaí, guardiã, um divisor, um imã. Ninguém entende essa música, a não ser que quando o Djavan explica. Quando o Djavan explicava... Eu acho que tem que explicar todas as músicas dele, né? Porque eu acho que ele tem que... o dicionário e vai fazendo, vamos ver, daqui a pouco sai um negócio. Ele tem que explicar tudo, até porque hoje em dia, só em Mesa Branca, que é falecido já, né? Tô fazendo uma ironia, gente, por conta do Djavan votando no Bolsonaro. O Paulo de Orel chegou aqui com o superchat. Não foi fácil acompanhar, bem-vindo hoje em 3 lives, mas valeu a pena. Obrigado também por considerar minha sugestão semana passada de uma live com o Odair José, que ocorreu via DCM. Foi ótimo. Um abração, Doia. O pessoal tá cagando. Viu que ele agradece, no final manda um abraço para Doia. Bem-vindo. E olha só. A gente ainda vai falar aqui nas lives aqui sobre o Odair José, que não pode deixar de falar do Odair José. Também vai falar de Simone, vai falar do Vandré. Lembrando, o Cotter aqui em cima, lembrando sobre o Vandré, que você chegou a escrever sobre ele, né? E tudo, pesquisou muito. Também o Sérgio Ricardo, Eduardo Zé, vai falar de tudo isso ainda. Pode ficar tranquilo. E a Conceição, ouvindo desse papo bacana aqui sobre Lula, música, isso tudo que aconteceu, acabou de se tornar membro do canal, assim como também, deixa eu ver aqui, que teve mais um aqui que chegou também. Vai lá pro grupo! Como é que é esse menino aqui? Como é que é o nome desse menino aqui, ou menina? Bem-vindo, fala pra mim. Italiano. Idecossato. Idecossato. Renasce a Esperança. Tá falando aqui, mandou um superchat. Idecossato. E aí, quem passou aqui também foi o excelente. Essa família Sato é de São Paulo. Viva a Doia, essa mulher de luta e de grande respeito. Ela mandou o Antônio Magalhães ir para o Carvalho. Viva a Doia, viva a Lula, viva a Chica da Silva. Vocês sabem como foi a história de Doia quando ficou assim, Antônio Carlos Magalhães, né? Isso tem que estar na biografia de Doia. Antônio Carlos se reelegeu mais uma vez governador,
Dóia era secretária de Finanças do município de Salvador. Antônio Carlos, que ela sempre foi contra Antônio Carlos, mandou um emissário convidá-la para ser secretária de Finanças do Estado. E aí ela disse, manda Antônio Carlos tomar no cu, não me enche o saco. E nunca mais arrumou emprego na capital baiana. O emissário voltou, Antônio Carlos perguntou qual foi a resposta dele. Disse, ela mandou o senhor tomar no cu. Olha, 4 anos, eu não era casado com a Dóia ainda, e ela estava separada do primeiro marido. Lá vem ela. Ela está corrigindo aqui, não é de finanças, não, de planejamento da prefeitura. Ela dá a informação direito. Muda para cacete a história. Muda para cacete a história. Ela passou 4 anos para sustentar as filhas pintando louça para vender na feira, fazendo florzinha em prato de porcelana, porque onde ela arranjava um emprego que Antônio Carlos sabia que ela trabalhava, ele mandava demiti-la. E olha só, e quem passou aqui foi o Edil, deixando um superchat para a gente também. Quem Obrigado, Edil é mulher. Ela já falou. Edil é mulher, Edil Andrade é mulher. E quem passou aqui quem se tornou membro também foi a Nádia Estrela, virou membro do canal aqui. Bem-vinda, a Nádia passou aqui. Vá pro grupo! Bem-vindo, trazendo essa história toda que a gente ouviu ali, fazendo reflexão sobre tudo isso que a gente ouviu. Você não acha que Lula só foi nas elites, inclusive passou um superchat aqui falando sobre isso, porque não tinha freio? As pessoas falam assim, esse cara está liderando um movimento que não tem mais freio, então vamos abraçar ele aqui. E para isso, de certa forma, foi importante para a gente também que ele fosse abraçado, apesar de que ele ia ser abraçado de qualquer jeito, porque não tinha mais freio esse movimento, assim como a cultura fez na ditadura militar também, ela não tinha mais freio, né? Os festivais que tentavam acabar, as músicas que tentavam ser censuradas. Assim, Lula, em 1978, chega no Hotel Nacional, em São Conrado, no Rio, onde estavam reunidos os 28 senadores do MDB eleitos na eleição de 78. A ditadura tomou uma sova gigantesca e o MDB, que era o movimento de oposição, elegeu 28 senadores. Lula entra de macacão e diz, eu vim avisar os senhores que eu vou fundar um partido, Partido dos Trabalhadores. Com que bases Lula fundou esse Partido dos Trabalhadores? Com os metalúrgicos de São Bernardo? Quem deu a ele esse insuflamento? Quem deu a ele essa base? E os senadores pediam, por favor, não divida o MDB, não faça isso, não cria o PT agora, espera mais um pouco, vamos continuar unidos, todo mundo desesperado, e ele fundou o PT. Mas ele não fundou o PT, ele. Havia junto dele o Suplicy, que era elite paulista, o Mercadante, que era elite paulista. Isso eu estou contrapondo junto com o Salvo. Havia toda a Marta Suplicy, havia toda uma estrutura de uma elite intelectual, de intelectuais orgânicos da burguesia, dando suporte à Igreja Católica, os arcebispos, os bispos, as comunidades eclesiais de base, os padres, dando suporte a ele para ele surgir. Tanto que não surgiu outro líder operário no Brasil. Tantos líderes trabalharam as bases, tantos líderes nesse tempo todo sacrificaram a vida. Quantos líderes estão aí que existiram e não fundaram partido e não viraram liderança nacional? Ele aproveitou uma janela histórica, ele aproveitou um momento histórico, aproveitou o movimento de greve dos metalúrgicos de 78. Eu não estou tirando nenhum valor disso. Eu estou dizendo o fenômeno Lula como surge, fenômeno político. Debaixo dele não nasce mais nada. Não tem outro operário líder nesse país. O Guilherme Boulos é filho de médico, é de classe média. Usa um carrinho Fubeca para dizer que é pobre. Porra nenhuma, a porra do carro não pega, ele não participa da passeata de carro. Me dá uma raiva. Mas porque também ele saiu da casa dos pais para ir morar na comunidade lá, nos assentamentos. Pois é, mas quando precisar, se propôs a fazer isso. isso. Em casa. Quando precisa, ele vai comer bolo de milho em casa. Sai correndo. Mãe, lava aqui minhas cuecas, que está suja demais, não deu para lavar. Eu sei o que é o Dona Dóia falando, chegando, Dona Dóia no recinto. Vai, Dona Dóia. Não pode deixar de se lembrar de um cara que eu não tenho tanta coisa, não, mas um cara que ajudou Lula a chegar onde chegou, chama-se José Dirceu. Eu não tenho essas grandes coisas que eu conheço da política estudantil. Era um cara que combinava de noite uma coisa e de dia fazia outra, mas é um grande político, um grande estudante da política, e ele, no meu modo de ver, foi uma pessoa que fez Lula.
E o outro filho da puta chama-se o presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava em todos os palanques em 78, 79, e depois tem coragem de dizer que não votou no PT e votou em branco porque não confiava no PT. Portanto, este é um grandíssimo filho da puta. Ele tentou... Ô, Pedrinho, você que está com a mão na tecla, tem um filho da puta aí chamado Jones Siller Siqueira Santos. É um dos últimos coisas. Esse cara está vindo desde a primeira live perguntando se a gente quer levar porrada. Eu já disse a ele, você sai por bem ou a gente vai te bloquear. Dá um jeitinho nele, por favor. Já saiu, bem-vindo, Siqueira. E o Sávio tem 5 minutos para a réplica. O FHC, e isso eu ouvi do Lula mesmo, ele trabalhou de uma maneira muito objetiva para impedir a criação do PT. Eles faziam reuniões, ele marcava reuniões, e aí eu não lembro agora os detalhes para explicar para vocês, mas basicamente ele jogava, ele fingia estar puxando para o lado, mas estava puxando pelo contrário. Ele, não, mas não é agora, não, a gente vai ter que esperar não sei o quê e tal. Ele tentou, de todas as maneiras, evitar que o PT fosse fundado. Mas não assim às claras, tentando enganar mesmo, tentando, sabe, dando aquele negócio, eu sou o branco, eu sou aqui o cara que veio aqui trazer a sabedoria aqui, o que deve ser feito, não sei o quê, e aquele dele lá, e o Lula deu uma banana para ele. Safado, canalha. FHC tentou cooptar Lula? É isso? A história no final é essa? Será? FHC tentou cooptar Lula? A história final é essa? Ele tentou evitar que o PT fosse fundado a qualquer custo. Ele dizia, não pode fundar. Ele e os outros senadores tentaram segurar a fundação do PT. E depois, quando ele já tinha perdido, ele tentou que o PT tivesse outro nome, não esse. Agora me diz uma coisa, será que no segundo turno do Haddad, agora 2018, quando o Ciro foi para a França, será que ele foi para o apartamento do Fernando Henrique, em Paris? Senhores. Hóspede de luxo. 8 de março. Olha, essa foi a melhor da live até agora, hein? 8 de março de 2021, Arte e Repressão falou um pouco de tudo. A gente ia falar um pouquinho sobre isso, mas teve uma reviravolta durante o dia. As condenações do presidente Lula foram canceladas pelo ministro Fachin, não tem volta. A PGR já disse que vai recorrer, mas é algo que alguns juristas já explicaram. Inclusive, teve um jurista muito sério aqui hoje, né, Bem-vindo Siqueira, que falou, explicou tudo aqui, né? O homem estava aqui, o homem estava onde? Felipe Salles estava de terno e gravata, seríssimo. Seríssimo. E aí eu quero juntar com o Cotter. Eu gosto muito dessa fala do Cotter. As outras eu contraponho. 3 minutos para a tréplica, vai. Vamos deixar de ser negacionistas, negativistas, porque a gente sofreu tanto, tem sofrido tanto. Alô, Dimitri, essa é para você, só para você ficar ciente. Vai mesmo. A gente funciona com o reflexo de Pavlov. Cada vez que a gente pensava que ia ter uma alegria contra Temer, a gente perdia a luta. Que ia ter uma alegria contra Bolsonaro, a gente perdia a luta. Então, a gente funciona por reflexo de Pavlov. A gente vai perder, a gente vai perder. Então, quando vem a alegria do Lula ser elegível, é natural que a reação nossa seja, sim, é aquela pessoa que diz, você está rindo muito, você vai chorar no fim do dia, não ria tanto. Tem gente que diz isso. É a mesma coisa. Eu estou muito alegre, e vem coisa ruim por aí. Não vem, não. A gente tem que acreditar na alegria e partir para o positivismo. O que nós temos que fazer agora? É ficar só rindo, viva Lula, viva Lula. Tem que ir para a rua, tem que ir para as janelas, tem que ir para as reuniões, tem que ir para os partidos, tem que ir para os movimentos, exigir a manutenção da liberdade de Lula, a elegibilidade de Lula, a eleição de Lula concorrendo contra Bolsonaro em 2022, e a gente acreditar nessa luta e exigindo que a manobra do Fachin não seja a favor de Moro, denunciando tudo isso. A nossa luta maior começa agora, a partir desse esforço, a partir desse
insumo, como é que se diz, desse impulso que nós recebemos hoje, no Dia Internacional das Mulheres, esta bênção que foi a libertação de Lula, o levantamento, o habeas corpus de Lula. Então a gente tem que acreditar. É por isso que meus vídeos começam sempre com alegrias, mesmo quando a situação está preta e feia, alegrias, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que acreditar que a gente é vitorioso, a gente tem que acreditar no nosso erotismo, no Deus Eros, como falou Sálvio no início aqui, que era o grande Deus grego para mim, o Eros, que é o Deus da vida em oposição a Thanatos. A gente tem que ter alegria. Então vamos festejar com muita alegria o dia de hoje e amanhã estaremos todos nas lutas pela continuidade do habeas corpus de Lula, denunciando Carmen Lúcia, que andou dando telefonema que não devia de dar, denunciando Fachin na manobra dele para livrar a cara do Moro e da Lava Jato, denunciando tudo isso com muita alegria, com muita luta, indo para frente e pondo um fim a essa dinastia samurai, babaca, latino-americana, pobre de Bolsonaro. Me dá uma carona nessa empolgação, por favor, porque é isso mesmo, eu quero retificar cada palavra que ele falou e dizer mais o seguinte, se eles quiserem nos segurar agora, só se for com as armas, que peguem logo as armas, porque a gente não recua mais, a partir de agora vai ser tudo para nós, assim como era impossível lá em 2016, sabe, não condenarem o Lula, o 17 e tudo mais, não acontecer aquelas coisas contra nós, era impossível, porque os ventos estavam todos nessa direção, agora os ventos estão todos invertidos. Nada de negativismo, ao contrário, agora nós temos que ter força para aproveitar esse momento, porque nós estamos num momento muito positivo. Nós estamos num momento em que a farsa Bolsonaro se desfez. Só aquela claque de gado mais rasteiro, que ainda continua acompanhando o Bolsonaro. Porque o mercado já abandonou o Bolsonaro, já sacou que não funciona, os Estados Unidos já abandonou o Bolsonaro está liquidado, o Supremo está completamente dependendo de ficar a favor de nós, o Fachin hoje o que ele fez foi uma pilantragem, isso acabou, tudo bem, beneficia o Lula, mas ele beneficia acima de tudo o Fachin, para tirar ele da condição de ser desmascarado pelo plenário inteiro. Então, nós estamos num momento de afirmação, nós estamos com a força. Nós temos que entender isso, porque senão vão tomar essa força da gente. É isso que o Bem-vindo falou aqui. Vamos para cima, vamos para a rua, e o momento é nosso. Tudo conspira a nosso favor, assim como alguns anos atrás, recentemente, tudo conspirava contra nós, agora conspira a nosso favor, mas a gente tem que saber aproveitar o momento. Vale lembrar que só para fizeram esse julgamento hoje e o Abel Santos tomar no cu e tira ele das lives. Festejar a liberdade de um ladrão. O ladrão deve ser o pai dele e a mãe dele. Tira esse Abel Santos daí. Calma, Bem-vindo, calma. Fascista no dia de hoje, não. Vai tomar no cu. Olha só, os ministros do STF veem a decisão de Fachin sobre Lula como maneira de salvar a Lava Jato. A gente tem que ficar atento a isso também, como bem lembrou o Salve aí. Eu acho que é uma maneira de salvar... Eu acho que o Salve e o Bem-vindo já encaminharam. Então é contigo, vai, Felipe. Eu acho que é uma maneira de salvar também o Moro, porque ele meio que dá uma livrada ali sobre a possibilidade de botar suspensão no Moro. Mas, no entanto, contudo, todavia, entretanto, assim como o Fachin também se livra, acaba livrando também a vampira brasileira, né? Que foi pega, justamente como o Bem-vindo falou, no telefonema, dizendo que dizendo que o Lula não deveria ser solto, né? Isso foi liberado essa semana. Então, também tem o fator do Supremo se limpar dessa sujeira aí que cada vez vem mais à tona. Fora as coisas que eles já sabem que o Lula tem, por conta de todos os documentos que ele conseguiu da Vaza Jato, que ele conseguiu ter acesso. Então, eles já sabem a priori o que é que ele tem, o que é que pode vir, o que é que pode ser solto no ventilador, né? Justamente na semana em que o Lula soltou isso, aí o Supremo vem com essa decisão, então é porque deve ter muita coisa por baixo dos panos. Agora, para a gente fechar aqui, eu queria fechar com duas coisas. A primeira delas é, só para responder... Fechar o quê? Eu já chamei para o encerramento da live, a gente já está 1h30 no ar, meu amor. Pois é, chamou para o encerramento. Estou tão empolgado. Eu quero registrar a presença da companheira
registrar a presença da companheira Anhaia, Aldair Anhaia, lá do Porto, da cidade do Porto, está nos acompanhando. Mulher de luta, fantástica. Ó, mas eu também estou encerrando aqui com o coração na mão, porque eu queria fazer várias coisas ainda. Mas completando o que o Pedrinho estava falando, Pedrinho, me diz uma coisa. Você comentou que o Apesar de Você, a canção Apesar de Você associava muito à manifestação em 2016. Diga, bem-vindo. Quer dizer que está acabando? Então, para as minhas considerações finais, eu vou levar uns 30 minutos. Vai, toca o barco. Ótimo. Salvo também. Estou sacaneando, Pedrinho. Então, que foi, Salvo? Se vocês me permitem, eu estou precisando sair, porque eu vou entrar na live da Cotter TV. Aliás, vai lá. Salve. Queria aproveitar, se você me permitir aqui, convidar as pessoas para conhecer o nosso canal. Nós temos a Cotter TV. Pedrinho, o Cotter, a livraria editora Cotter está oferecendo 50% de desconto nas obras deles. Eu esqueci de mandar um card para você, mas fala disso, Salve, fala desse desconto, fala da livraria. Então, nós somos uma editora, né? E nós estamos com a promoção essa semana com o site inteirinho, com 50% de desconto. Está uma loucura, está todo mundo correndo lá. Então, eu quero convidar também quem gosta de literatura. Temos vários autores importantes da esquerda, da blogosfera, inclusive, também, mas temos desde Florestan Fernandes, Gessé Souza, está entrando o Franklin Martins, mas também tem lá o Leonardo Atushi, o Leonardo Stoppa, o Henri Bugalho, o historiador, né, o Carlito historiador, tem vários autores da esquerda, gente né, Galãs Feios. E também tem muita literatura, poesia, também filosofia, né? São as entra aqui em cotter.com.br e vê os livros e pode fazer encomenda. Exatamente, basta entrar em cotter.com.br. Cotter é como está aí. Obrigado, botaram aqui na tela. Cotter.com.br, isso mesmo. Esse é o endereço para quem quiser comprar livro. E com esse mesmo nome, Cotter TV, no YouTube tem a TV. Todo dia, às 21 horas, a gente faz uma conversa, sempre também trazendo convidados, uma live nos moldes, não com o talento de vocês, mas, né, enfim, fazendo lá, tratando desses temas que são importantes nesse momento, né? Tá aí, ó, 50% de desconto em todo o site da cotter.com.br. Vale muito a pena, muito a pena. Tem livros maravilhosos. Até de 3 do 3 a 10 do 3. Então, corre lá que tá acabando. Tem mais 2 dias só para você concorrer. Para concorrer, não, comprar, né? 50% de desconto em todo o site da Cotter TV. E o Salve Cotter está aqui. A promoção de verdade, metade do preço. Cheio de livro novo que está em lançamento, está sendo vendido por R$19. Vale mesmo a pena, vale super a pena. Obrigado, bem-vindo pelo convite, pelo espaço aqui. Obrigado, Pedrinho. Obrigado por ter tido nossa solicitação, por ter colaborado tanto conosco. Estão aí as obras que estão à disposição no site. Olha aí. Isso, Muito obrigado, Salve, você é um companheirão. E fica marcado o encontro nosso quando nós formos falar do Vandré, porque parece que você tem grande colaboração a dar sobre isso. Vamos conversar sobre o Vandré, sobre Chico Buarque, sobre Secos e Molhados, né? A gente pode preparar isso aí direitinho. Tá bom. Muito obrigado para vocês. Obrigado. Uma boa live para você agora. Eu vou ter que correr lá para fazer a live lá, que começa daqui a pouco. Obrigado, Salve. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Boa live. Vai, obrigado. Felipe Braia. É com você. Então, o que eu ia dizer, o que eu ia falar é o seguinte. Tu falaste sobre a música Apesar de Você, lembra? Que a referência que você tinha nas manifestações, lembra um pouquinho sobre isso? Peraí, deixa que o bem-vindo... E cada vez eu prorrogo mais, entendeu? Eu interrompo o Felipe, aí entra outra história. Mas bem-vindo, fique tranquilo, que eu sou prolixo. Eu quero abrir meu vinho, me dá licença. Não, é o Pedrinho que eu estou sacaneando, que não fecha nunca. Ai, meu Deus. Então, conta, Pedrinho. Me lembra só essa questão do Apesar de Você? Não, a gente cantava nas manifestações, né? Que era Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia. A gente tinha esse entendimento que era para isso, enfim. A gente tinha essa. Em quais manifestações?
do Fora Temer, enfim, daquela época, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando as pessoas ouviam na ditadura militar, era uma coisa. Quando as pessoas escutavam no período do Temer, elas automaticamente não associavam ao Médici, elas associavam ao Temer. E como é que é o tem a nome ver com... Como é o nome de quem? Das pessoas que, como é que as pessoas interpretam? Eu esqueci o nome. O Exegese. Então explica essa exegese, Felipe, vai. Então, como a interpretação ela também depende de quem está ouvindo e o momento que a pessoa está ouvindo, as pessoas que escutavam essa música, apesar de você, e que pronto, as pessoas que escutam hoje não estão pensando no Médici, estão pensando no Bolsonaro, porque é a realidade de quem está ouvindo a canção. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, tem uma música que era muito cantada por uma mulher. Foi cantada por uma mulher, uma música maravilhosa, cantada por uma mulher no período da abertura, em 1979, salvo engano, que ela gravou essa canção, e que as pessoas hoje estavam cantando, e eu me peguei cantando aqui em casa, justamente por conta da liberdade do Lula. E aí a gente cantava, na época da abertura, a gente pensava que a gente cantava essa música, que era, na verdade, as pessoas que estavam exiladas, as pessoas e tudo mais, do tempo da anistia, né? As pessoas que estavam exiladas estavam retornando ao país. Só que agora tem uma outra figura que está retornando, que é o Lula, com seus direitos políticos. E por isso que as pessoas hoje estavam cantando: pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. É o Lula voltando. Isso, por quê? Porque essa música hoje a gente vai ouvir e vai pensar no Lula voltando, não vai pensar nos anistiados que estavam retornando. Maluco do eu Bolsonaro. Cantei outra música aqui em casa, posso botar? Eu cantei outra música aqui em casa, posso colocar outra música? Pode, claro. Então. Opa, peraí que falhou, peraí. Tá falhando? Olha só, tô me boicotando. De repente essa clareza pra contar, e sempre foi sincero e confiar. Vamos lá! Só vocês! Brilha uma estrela, lula, a esperança. O Brasil Esse jingle é um dos mais bonitos, inclusive, da história política. Eu adoro o jingle eleitoral, mas esse jingle é um dos mais bonitos da história política brasileira. Esse jingle Brilha uma Estrela é coisa maravilhosa. E nesse clima musical, a gente vai encerrando mais uma live. Não, ele tem mais coisa para falar. Ele falou, eram duas coisas, ele só falou uma. Não, eu estou arrumando meu cabelo. Eu hoje pintei o meu, olha aqui. Vocês estão achando diferença no meu cabelo? Eu vou perguntar ao Dimitri quinta-feira. A outra coisa que eu tenho para falar... Ah lá, tá vendo que ele tinha outra coisa para falar? A outra coisa que eu tenho para falar o superchat, as mensagens, a porra toda. Anhaia, eles não entregam em Portugal porque os Correios não estão entregando livros nessa pandemia. A outra coisa que eu tenho para falar, por conta do Dia da Mulher, We Can Do It, é por conta desta mulher aqui. Opa! Esta mulher que tem aqui em casa. Para quem não está reconhecendo, é essa daqui. Porque o Bem-vindo pediu para a gente falar de uma mulher. Eu gostaria de falar dessa mulher, mas eu acho que, mais do que eu falar sobre essa mulher, que é Marielle Franco, eu gostaria que essa pessoa aqui falasse sobre Marielle. Meu Deus! Porque ela teve a oportunidade de trabalhar com Marielle, conhecer o trabalho de Marielle. Eu sei que não estava combinado, não sei se o Bem-vindo vai ficar indignado comigo. Eu estou indignado. Oi, gente! E nesse Dia da Mulher eu gostaria de passar a palavra a ela. Então, nesse dia eu queria relembrar também aqui a Marielle Franco, uma mulher que carregava no corpo várias marcas, a marca de ser mulher, a marca de ser uma mulher negra, a marca de ser uma mulher lésbica, uma mulher da favela.
né? E uma lutadora pelos direitos humanos. E então ela não pode ser esquecida. Inclusive, ainda fica no ar a pergunta que a gente quer saber a resposta: quem mandou matar Marielle? Então, essa é uma das homenageadas especiais nesse dia, que é exemplo, que lutou por muitos e que carregava a luta no corpo, não é? E eu queria também fazer uma homenagem à Doia, que é a Doia, que é essa mulher incrível. Ela está fazendo homenagem a você. Pode ter, essa não está no ar, não. Agora sim. Agora tá. A Doia está agachada aqui atrás. Pode entrar, Doia. Pode entrar. Agora ela não consegue, não. Mas ela ouve depois. A Doia, que é essa mulher incrível, com quem eu aprendo tanto a cada encontro, a cada telefonema, que me ensina tanto. Mandar um beijo para ela pela essa história de luta e exemplo de luta que ela é. Um beijo muito grande. Valeu, Pedrinho. Beijo, bem-vindo. Beijo, Juliana. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Parabéns pelo seu dia. Vai, bem-vindo. Só mensagem final depois dessa homenagem linda de Felipe Brahe para as mulheres, que deixou o lugar de fala para as mulheres. Vai, Felipe. Vai, bem-vindo. Peraí, que a Doia não consegue. Ela... Vai, eu estou vendo aqui nos bastidores, vai. Enquanto isso, eu vou botar aqui, o povo está pedindo de novo, vou colocar aqui novamente a música para que a gente possa... Como a live é uma live musical, a gente tem que encerrar a live com uma música, né? Então, a música de hoje... Essa aqui não pedem direito autoral, viu? Não pede? Ah, maravilha. Deixa eu ver se pediram... Peraí, deixa eu ver se compartilhei com áudio. Peraí. Agora sim. Dona Doia chegou. Peraí que Dona Doia chegou, não está no ar. Dona Doia estava... Pensa que a gente tem por aí. Vamos embora. Vamos lutar o tempo todo. Começa hoje mais uma nova luta. Que é Lula lá 2022. Então, nós temos combinado, na verdade, que nenhuma mulher participaria hoje, exatamente. O Felipe tinha dito, vamos chamar as mulheres. Não há necessidade. A live é arte e repressão. A live nós homenageamos as mulheres. Não há necessidade de botar a Juliana, nem de botar a Doia. Acontece que elas foram entrando, elas foram chegando e ocupando o espaço delas. Por que eu digo não há necessidade? Porque, na verdade, a live é arte e repressão. Se eu boto as mulheres no Dia das Mulheres, eu tenho que botar os vovôs no Dia dos Vovôs, as vovós no Dia das Vovós, as minhocas no Dia das Minhocas, eu tenho que botar os pescadores no Dia dos Pescadores, os livreiros no Dia dos Livros. Né? A gente tem toda a honra pelas mulheres. Agora, o que é maravilhoso, o que é fantástico, é que a Doia foi furando o bloqueio. E o Felipe, na cara de pau, enfiou a Juliana também. Está tudo bem. E para encerrar essa live maravilhosa, dia 8 de março de 2021, eu deixo uma homenagem aqui para Dona Doia, mais do que nunca. Vai, Dona Doia, para você. Homenagem para você, ó. Passo tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza... Deixa ela ouvir. E sempre foi sincero e confiante. Ela vai saber cantar essa música. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, no Brasil criança, alegria de se abraçar. E com essa música, a gente encerra essa live de hoje. Lula aqui e agora! É isso, a gente encerra essa live musical com a música mais... Felipe, acabou mesmo? A festa só está começando! A luta só está começando! Eu quero ver o Bonner dar essa notícia! Vamos lá! Obrigado, Pedrinho! Um beijo para todos que nos acompanharam. Deixa eu ver só o superchat que ficou para trás, rapidinho! Opa! Ao som do Lula, vai! Superchat, a casa do Juizeco está desmoronando. Moro já pediu seu auxílio emergencial. Doe, bem-vindo. Que recado você daria para os milhos hoje? Vai, bem-vindo. Ao som musical, o Elvis está pedindo aqui, ó. Qual que a gente diria para os milhos hoje? Vai catar coquinho, vai catar coquinho. Vai rasgar o fiofoco com a unha.
Olha só, o Elson também passou aqui, deixou um superchat. Boa noite a todos, Lula livre, mas com cautela a decisão veio do Faquin. Aí a Elizabeth Lame, que também deixou um superchat. A Elizabeth Lame é uma companheira que fica na Inglaterra, ela manda em libras. Já se continuar, o Dimitri vai aparecer aí. Dimitri, quando vê libra, ele vem direto. Ele aqui também deixando o superchat final, sua rosa sempre presente no dia de hoje. Bem-vindo. Pet News mandou aqui também um superchat. É isso. Alegria, alegrias. Hoje mais do que nunca, bem-vindo Siqueira, Felipe Braia. Até quinta-feira estaremos aqui. Quinta-feira, às 11 horas da manhã. Um abraço para todos. Sigamos na luta. E viva as mulheres no dia de hoje. Beijo.